Segredo de Quem Faz de hoje, vamos contar a história de uma empresa que está há 70 anos no Brasil e é uma das grandes no agronegócio nacional. E quem conversa com a gente é o Carl Miller, sócio da empresa Ernest Miller Agrícola, que tem sede em Guarapuava, no Paraná, e propriedades também no Maranhão e no Piauí. Queria começar perguntando um pouco sobre a história da empresa, Carl, que tem a história toda focada na pessoa do seu pai, Ernest Miller. Conta um pouquinho pra gente. Em resumo, assim, ele veio para o Brasil com 9 anos de idade. Ele nasceu na Áustria e ele veio com um grupo de... Ele e a família dele, né? Ele com os irmãos dele e com a mãe, vieram com um grupo de 500 famílias que se estabeleceram aqui no sul do Paraná, na região de Guarapuava. E ele veio com 9 anos, em 54. E aí começou a trabalhar na agricultura já nessa época, né, porque esse grupo de 500 famílias vieram já fundando uma cooperativa, que é a Cooperativa Agrária, que fica aqui em Entre Rios, no município de Guarapuava. E desde aquela época eu já trabalhava, na época começou a trabalhar como sócio do meu tio mais velho, e depois acabaram abrindo a sociedade quando eu tinha uns 12 anos, aí até um pouquinho menos, até 9 anos. Aí o pai começou a trabalhar por conta, e a gente conseguiu crescer, graças a Deus, aqui no Paraná mesmo. Ele construiu basicamente 2 propriedades que a gente tem aqui no Paraná, uma de 1.000 e outra de 3.200 hectares de área de plantio, que é tudo na região aqui de Guarapuava. E em 2001, bom, ele sempre teve espírito empreendedor e ele até na década de 70 já estava pensando em ir para o Mato Grosso, mas não era bem a época certa, eu acho, pela questão familiar. Eu e o meu irmão, a gente era pequeno ainda, então eles resolveram segurar um pouco, mas ele sempre teve essa vontade de abrir novas fronteiras. E aí surgiu a oportunidade aí na virada do século, no ano 2000, 2001, a gente começou eu já tinha me formado como agrônomo, e a gente começou a prospectar onde poderia ser uma expansão possível. Ele foi para o Mato Grosso, a gente foi juntos lá para o Pará, a gente foi para Bahia, e aí acabamos achando o Maranhão e o Piauí, principalmente o Piauí no começo, né? Em 2001 a gente achou uma área interessante no Piauí para investimos numa primeira compra, que depois a gente acabou adquirindo algumas áreas a mais ali também na região da Baixa Grande do Ribeiro, no sul do Piauí. E há 3 anos atrás a gente conseguiu comprar uma área no Maranhão também. Então a gente está localizado em 3 estados do Brasil, são 4 propriedades hoje. E vocês investiram no Maranhão e no Piauí antes mesmo do Mato Piba ficar tão conhecido. Vocês foram precursores por lá? Na verdade, o Maranhão já estava bem estabelecido. Quando a gente foi visitar o Maranhão, a gente percebeu que as fazendas melhores já estavam sendo ocupadas, né? Tinha muita área para abrir ainda, mas já tinham tomado conta das melhores áreas, das melhores regiões. E aí o Piauí surgiu como uma oportunidade. Eu já tinha alguns grupos bons ali, grupos grandes, grupos que são são referência ainda hoje, né? Mas ainda tinha muita área para abrir, tinha muito cerrado fechado, tinha muita oportunidade ainda no Piauí. E o clima do Piauí é muito parecido com a região de Balsas, ali no Maranhão, sabe? A região do Penitente, quem conhece. Então, a gente achou que era uma região interessante em questão de chuvas, a estabilidade de chuvas. A gente já conseguiu pegar alguns dados aí de quem já estava mais tempo na região e a gente sentiu bastante confiança e resolvemos investir numa área no Piauí mesmo. É uma área que era um projeto estudante antigo, tinha algumas construções, assim, tinha um pouco de agricultura, mas a grande parte era ou pastagem meio degradada ou cerrado mesmo, né? Então a gente teve essa oportunidade de começar no Piauí, mas na época já tinha muita informação, já tinha alguns grupos com mais tempo lá na região que assim deram bastante abertura para a gente trocar ideia, pegar dados, ver o que eles estavam fazendo de bom e o que estava dando certo, e a gente conseguiu começar com bastante receio, né? A gente acabou comprando essa área no Piauí sem vender nada no Paraná. A gente partiu dessa premissa que a gente usa o Paraná como uma rede de proteção, então a gente tentou investir o máximo possível, mas sem precisar desfazer de nada. E começamos também abrindo pouca área, começamos devagarzinho, né? Um grupo familiar, sempre uma empresa familiar sempre é mais conservadora, então a gente sempre trabalhou com bastante pé no chão, assim, e acabamos fazendo aberturas bem lentas, assim, sucessivas, mas
mas graças a Deus deu certo. O Piauí se demonstrou um estado muito interessante, aquela região nossa está muito interessante. A gente teve um veranico bem grande, uma quebra de safra grande em 15, 16, mas tirando essa quebra de safra, as áreas velhas, as áreas corrigidas, realmente nunca deram prejuízo, nunca deram quebra de fato, assim, sabe? Então é uma região bastante abençoada. Fale sobre o tamanho da Ernest Miller Agrícola em termos de produção de grãos e fibras. O algodão está no início aqui dentro da empresa. A gente plantou a primeira safra de algodão na safra passada, foram 500 hectares mais ou menos. Esse ano a gente está com 1.000 hectares mais ou menos de algodão. Então, estamos bem no início, a gente não tem colhedeira de algodão ainda, a gente está se atendendo com vizinhos para a questão do beneficiamento da pluma, né? Então, estamos no início, mas a gente tem bastante confiança que é uma cultura que encaixa bem na rotação, uma cultura bem interessante para o estado do Piauí, pelo regime de chuvas. Então, a gente acredita que vai dar certo, né? É uma cultura que na região do Piauí, em geral, no Maranhão, Piauí, Bahia, nesses estados, é uma cultura que entra como cultura de safra, não é difícil fazer safrinha, porque acaba chovendo bem menos do que no Mato Grosso. Mas é uma cultura bastante interessante pela rotação de culturas. Em resumo, aqui no Paraná, a gente produz cevada e trigo no inverno e a gente tem culturas as nossas culturas principais são soja e milho no verão, e a gente faz uma safra outonal de feijão pós soja e pós milho, né? Esse tem sido a nossa rotação aqui, e o resto das áreas vai cobertura vegetal, geralmente com aveia, às vezes com algum mix, né? Isso as áreas aqui do Paraná, elas somam 4.200 hectares de plantio. Piauí e Maranhão juntos, hoje a gente está com 40 mil hectares de plantio hoje, ainda tem alguma coisa para abrir, estamos vendo algumas oportunidades de compra de área também e tal, sempre, mas a princípio a gente está com essa área, grande parte é soja, a gente tem alguma área de safrinha também, Maranhão e Piauí, nessa região que a gente está, dá para fazer 20% a 30% de safrinha, em anos bons talvez até um pouco mais. Nessa safra especificamente a gente reduziu um pouco de área de safrinha, até milho safra que a gente faz normalmente também, a gente reduziu um pouco a área por causa da questão comercial, o milho não está uma cultura tão interessante nesse momento, né? Até melhorou o preço um pouco, mas ainda assim ainda está um pouco complicado, a gente resolveu dar uma segurada. E o carro-chefe é soja, né? O carro-chefe é soja do grupo por enquanto. Queria voltar a uma questão. Você falou no início do programa que seu pai veio para o Brasil aos 9 anos e já começou na produção agrícola. Isso é uma coisa inimaginável hoje em dia, né? Na verdade ele veio com a família, ele veio mais 4 irmãos e a mãe. O pai dele, o meu avô, acabou falecendo lá antes de conseguirem vir para o Brasil, né? Foi uma situação complicada porque meu pai nasceu na Áustria, mas eles estavam como refugiados de guerra na Áustria, né? A gente é de origem alemã, a gente fala alemão em casa ainda. A nossa colônia aqui perto de Guarapava é uma colônia alemã, o colégio é de língua alemã, né? Pelo menos como língua estrangeira alemão. Então a gente tem essa origem alemã, mas é uma história um pouco mais conturbada por causa da guerra, né? Então eles viveram de 44 até 54 na Áustria como refugiados. E o Brasil era um dos poucos países que aceitava crianças, aceitava idosos, aceitava famílias inteiras, e teve esse projeto de colonização aqui. Então, ele era o mais novo dos 5 irmãos, mas já na época já se começou a trabalhar, tinha já uma escolinha aqui, ele continuou estudando também, mas já se trabalhava na lavoura, quer dizer, cada família recebeu entre 10 e 15 hectares, se não me engano, no começo, né? Mas essa área não era de graça, tinha que ser paga de volta, né? Então tinha um prazo aí, não lembro exatamente quanto, 15 anos ou 10 anos, para pagar de volta essa área, né? E esse início da colonização foi muito complicado porque não se tinha máquinas, não se tinha tecnologia, né? Plantava-se arroz no verão, trigo no inverno, nem calagem não se fazia nessa época, não tinha máquina, não tinha nada, então era um trabalho braçal, né, com tração animal, era bem complicado. Só na década de 60, 70, que chegaram as tecnologias, começaram a chegar as primeiras tecnologias, as primeiras máquinas, a tal da Revolução Verde, né, revolucionou a agricultura no mundo e no Brasil também, e aí realmente as coisas começaram a andar um pouquinho mais, né? Mas esses primeiros tempos aqui no Brasil foram bem complicados, né? Então, bem interessante que a região da nossa
a nossa cooperativa agrária, até mantém um museu, né, da imigração, então é bem interessante observar todo esse início da atividade, né? Recentemente, vocês produziram um vídeo institucional que está bastante focado na figura do seu pai e de como ele influenciou no crescimento da empresa e nas vitórias obtidas até hoje. Conta um pouquinho sobre essa influência, de que forma aconteceu. Perfeito. É uma coisa que eu não citei, eu acho, que a gente acabou perdendo o pai há 3 anos atrás, infelizmente, por essa Covid aí, né? Foi uma perda totalmente inesperada, né? E bastante impactante para nós. A gente estava num momento até de decisão de compra de fazenda e tudo, e ele sempre participou muito da atividade, apesar de que há 3 anos atrás ele já tinha passado a sucessão praticamente para nós, a administração das empresas, da empresa ou das fazendas já estava na nossa mão, minha e dos meus 2 irmãos. Mas ele ainda era muito ativo, sempre foi muito ativo. Essa época, inclusive, que ele adoeceu, ele estava na fazenda já fazia um mês, lá no Piauí, inclusive, que ele gostava muito de lá, né? Então, estava lá já há muito tempo. E o histórico dele é muito interessante. Ele sempre foi bastante empreendedor, bastante visionário e ele era muito ativo, assim. Ele buscava sempre novidades que faziam sentido, né? Ele foi pioneiro no plantio direto aqui no Paraná, junto com o Bart, junto com o Nuno Pereira, essa turma toda, né? Ele e os irmãos ajudaram a desenvolver as primeiras máquinas de plantio direto, inclusive, né? Porque na época não existia essa tecnologia de plantio direto. Isso tudo ele estava à frente de seu tempo já desde aquela época, né? E até hoje, até na verdade o falecimento dele, ele sempre foi bastante ativo, bastante visionário e bastante empreendedor, né? Sempre com o pé no chão. Isso a gente aprendeu muito com ele, né? De fazer os passos sempre com muito cuidado, muito cautela, bem pensado, mas sempre dar passo para frente, sempre expandir, sempre buscar soluções e nunca se contentar com explicações fáceis, né? Nunca usar o clima como desculpa. Se a gente não produziu bem um ano, ele nunca deixava a gente dizer não, porque não, a desculpa nunca podia ser porque não choveu direito, né? Sempre alguma coisa a gente podia ter feito melhor. E ele sempre instigava a gente a buscar onde a gente podia ter feito melhor, e não colocar a culpa no clima, no mercado, ou em fatores que a gente não tem controle, né? E esse pensamento herdado do pai, de avançar mesmo que com passos curtos, mas sempre em frente, fez um pouco da trajetória da Ernest Milla. Como é que vocês trabalham diante dos desafios e gargalos para superar dentro da porteira questões, inclusive, que não estão na mão do produtor, como o clima, por exemplo? Na verdade, a agricultura, assim como qualquer outro negócio, é uma sucessão de gestão de riscos. Você precisa gerir todos os riscos que estão inerentes ao negócio, seja clima, seja mercado, seja política. Você vai gerindo riscos, né? Vai identificando onde estão os riscos, identificando mecanismos que você consiga, aonde você consiga interferir para reduzir cada um desses riscos que compõem a atividade agrícola, que está exposta ao tempo, então naturalmente tem riscos, sempre teve, né? Mas uma coisa que ele iniciou, e isso é muito mérito do pai também, é ter iniciado esse processo de sucessão com muita antecedência, né? Isso vem muito da experiência dele. Ele sempre dizia que ele conseguiu expandir o negócio dele muito por problema da sucessão de outros agricultores. Então, toda vez que ele conseguia comprar uma fazenda, muitas das vezes era algum problema de sucessão, eram os herdeiros que não estavam integrados na administração, aí o patriarca faltava por algum motivo ou outro, e aí a fazenda acabava sendo vendida e ele aproveitava essas oportunidades. E aí, vendo isso, ele percebeu que ele precisaria atuar para que isso não acontecesse aqui na nossa atividade familiar, né? E aí ele começou a inserir a gente no negócio desde muito cedo, e deixava a gente atuar de fato, sabe? Assumir as responsabilidades e arcar com as consequências boas e ruins das decisões. Ele sempre estando junto para orientar, usando a experiência dele para direcionar algumas decisões, obviamente, né? Mas ele sempre deixou muito claro que ele queria que a gente assumisse isso o mais rápido possível, o mais breve possível e com todas as liberdades, inclusive, que podia. Isso deu um start muito bom para a gente poder entrar nesse processo de sucessão e de melhoria de governança, que é o que a gente está passando agora, justamente preparando a empresa para a próxima geração, que
essa mudança de gerações, a sucessão de uma geração para outra sempre é o ponto crítico de qualquer empresa familiar, não só do agro, né? Mas do agro realmente também é muito importante isso, é extremamente importante. Todas as empresas do agro são praticamente familiares, né? Então, o que a gente está precisando fazer nesse momento é realmente aprender a transformar o modo de pensar, o modo de administrar do pai, que é um modo centralizador, numa gestão compartilhada, que é o que a gente já faz entre três, e para a próxima geração, está precisando preparar a empresa para que ela adote todas essas ferramentas de governança que já existem no mundo corporativo, né? E a gente está tendo que aprender isso tudo porque a gente é da lida, da fazenda, da botina na terra, né? Está aprendendo a fazer todo esse processo de governança, aprender todas as ferramentas para que a empresa fique preparada para a próxima geração, que vai ter que ser administrada já de uma forma talvez mais quase que corporativa. Você vai ter um grupo de acionistas, você vai ter um conselho, você vai ter provavelmente um CEO, diretores, e a gente está tentando organizar a nossa atuação já para que essa mudança já fique um pouco mais suave, sabe? Então, acho que isso tem sido bastante interessante. E essa gestão de risco que eu estava comentando no começo, que é o grande desafio de você estruturar de uma forma de governança, né? Que outras empresas do agro já fizeram, né? As grandes empresas, a Mage, Bom Futuro, a SLC é uma grande referência sempre. Então, todas essas empresas já fizeram todo esse trabalho. Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente só precisa basicamente usar o que já está funcionando por aí. Mas é um aprendizado e é uma coisa que a gente está batendo cabeça bastante, mas a gente está conseguindo, acho que estamos conseguindo chegar num ponto interessante aí. Que maravilha! E os irmãos, como é que é dividido o trabalho aí dentro da empresa? Certo. Somos em três, como eu falei já, eu sou o mais velho. Eu tenho um irmão que tem 2 anos a menos que eu, que a gente é filho da mesma mãe. A nossa mãe, infelizmente, faleceu já no final da década de 80, e o pai, depois que casou de novo, ele teve o nosso terceiro irmão, que é o Robert, que é um bom tanto mais novo que a gente. Ele é 16 anos mais novo que eu. Mas a gente trabalha muito bem juntos, a gente sempre teve uma integração muito grande, e a gente se entende muito bem. Essa gestão compartilhada, que geralmente muito complicada, para nós está fluindo muito bem. Está fluindo muito bem, graças a Deus. E hoje, como o Robert era bem mais novo, no início, principalmente da expansão lá para o Nordeste, a gente que participava mais dessa empreitada lá. E a gente fazia um esquema de rotação, assim, né? E o pai ficava um tempo, 15 dias, 20 dias, voltava, eu e meu irmão, depois ia eu, a gente fazia esse rodízio aí, né? Porque a gente partiu do princípio que a gente não ia morar fora daqui, por causa da questão familiar também, né? E tudo, então a gente está integrado aqui na comunidade, e isso para nós era importante, então a gente fazia esse rodízio. Hoje, o nosso irmão mais novo, Robert, ele assumiu um pouco mais a gestão das fazendas do Nordeste. Eu acabei ficando um pouco mais na área comercial, grãos e fertilizantes, principalmente. O Egon, que é o meu segundo irmão, o nosso irmão do meio, ele estava mais na gestão das fazendas aqui do Paraná, né? E hoje a gente está tentando estruturar isso para que isso fique com uma forma mais de governança. Então, a gente meio que está dividindo um cargo de CEO, eu e o Robert, a gente já criou cargos dentro da estrutura que são alguma coisa parecida com diretorias, que a gente quer que fiquem diretorias de fato. Então, como eu falei, para a gente preparar essa empresa para a próxima geração, para essa próxima sucessão, né? Mas, basicamente, a gente divide desse jeito, por enquanto. E a gente divide uma sala, a sala que eu estou falando agora é a sala onde tem as 3 mesas, minha e dos meus irmãos, e a gente quando um de nós não está viajando, quando alguém não está viajando, a gente está sempre junto, está sempre trocando ideia, trocando figurinha, conversando bastante. Então, essa integração é bastante forte, e é um legado também do pai, que é uma coisa que ele insistia muito, e a gente, graças a Deus, está conseguindo manter ainda. Conhecendo um pouco do trabalho de vocês, como é que foi essa mudança de região? Quem planta no Paraná e vai para o Nordeste encontra uma outra realidade. Foi um aprendizado para vocês? Foi um grande aprendizado, O maior impacto que a gente teve quando a gente começou a trabalhar no Nordeste foi
Aqui a gente está acostumado a trabalhar com cooperativa, e a nossa cooperativa é das cooperativas assim, daquelas 100% fidelizadas. Então a gente vende tudo através da cooperativa, compra tudo através da cooperativa. Então é muito fechado o sistema. E a cooperativa tem a própria fundação de pesquisa agronômica, tem os agrônomos que prestam assistência técnica para os cooperados. Então você tem um sistema todo fechado e já gera toda a informação dentro. Você não está exposto ao mercado, então tem um buffer, aí, tem um mecanismo aí de proteção do agricultor, facilita muito a nossa vida. E no início, no Piauí, a gente sentiu, a maior diferença que a gente sentiu é precisar fazer tudo por conta, né? Fazer a negociação da safra por conta, direto com as empresas, direto com as trades, direto com as granjas, comprar todos os insumos direto das empresas. Tudo isso foi um passo bem complicado. A gente teve bastante ajuda, porque na época já tinha um grupo de assistência técnica bem consolidado na região, e que fazia uma espécie de pool de compras também. Então, a gente já tinha um certo conhecimento que a gente acabou adquirindo por causa desse grupo de assistência técnica, e principalmente na conversa com outras fazendas, que a gente sempre teve. Esse é outro legado do pai. Eu sei que eu estou falando bastante coisa, mas realmente ele tinha bastante para ensinar, ainda tem. Ele sempre foi de conversar com todo mundo, de visitar todos os vizinhos, visitar todos os agricultores de outras regiões e conversar com todo mundo, ver o que eles estão fazendo. E isso é uma coisa que a gente levou muito a ferro e fogo. A gente conversava com todo mundo mesmo, né? Visitava muita gente no Maranhão, que já estava há muito mais tempo, né? A gente visitou muita gente no Piauí, sempre conversou, trocou muita experiência, trocou muita ideia. A gente aprendeu demais nesses primeiros anos lá. Então, para evitar fazer os mesmos erros que outros já tinham feito, para evitar, não precisava reinventar a roda, né? Isso ajudou muito, isso ajudou com certeza bastante, e é uma prática que a gente tenta passar para os nossos colaboradores também, de fazer essa troca de experiências com outros agricultores, com outros funcionários de outras fazendas também, e tudo, outros técnicos, às vezes, de próprias empresas, né, das empresas do agro, porque a gente não é concorrente, né, no agro. O meu vizinho produzir mais ou menos soja não vai afetar o meu negócio, né? Então é importante essa troca de experiências. Isso ajudou muito no início lá no Nordeste, mas com certeza foi um desafio bastante interessante. E clima, claro, muda totalmente. Uma coisa interessante que você citou é mão de obra. No começo, realmente, a gente levou vários funcionários aqui do Paraná para lá, até porque a gente não conhecia muita gente de lá, então era mais fácil a gente já ter pessoas de confiança no começo. Mas hoje, eu diria que 90 e tantos por cento dos nossos funcionários são de lá, da Baixa Grande mesmo, do Ribeiro, e o nosso diretor operacional, por exemplo, é cara que começou com a gente, como operador, hoje está gerindo 2 fazendas lá, né, do Piauí e do Maranhão. A gente tem um corpo de funcionários assim exemplar, e praticamente todos são de lá mesmo, sabe? Então a gente realmente teve muito pouco problema com mão de obra. A mão de obra local, obviamente, não era capacitada ainda, porque o início da agricultura estava acontecendo naquela época, mas a gente sentiu muita vontade de aprender, muita vontade de crescer dos funcionários, dos nossos colaboradores lá. Então a gente teve muita sorte de ter conseguido montar uma equipe muito boa, e pessoal muito qualificado, principalmente com muita vontade, com muita ansiedade, com muita garra, e que vestia camisa. E até hoje ainda a gente tem bastante orgulho dessa equipe. A nossa equipe do Nordeste realmente ela é muito interessante, e é tudo o pessoal de lá mesmo, o pessoal da grande maioria da Baixa Grande, alguns de outros locais ali próximos, né? E do Maranhão também, a grande parte da equipe de funcionários também é lá de Balsas, no caso, que é a cidade mais próxima, mas quase todo mundo de lá mesmo. São poucos funcionários que a gente ainda tem daqui. O nosso diretor técnico lá, o nosso agrônomo, é um filho de um funcionário nosso aqui do Paraná, que conseguiu estudar agronomia, está lá atuando, o John, mas a grande maioria é realmente o pessoal local mesmo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa verdadeira coleção de troféus e certificações que a Ernest Miller possui. A gente acabou começando a participar de concursos de produtividade por tentar se desafiar um pouco, tentar ver o que a gente conseguia melhorar, né? E a gente partiu do princípio que a gente não ia escolher uma área
para concurso de produtividade em tratar essa área de uma forma diferenciada. A gente escolhe a área, obviamente, escolhe uma área, a melhor área da fazenda para entrar no concurso, mas a gente trata ela como todas as outras áreas da fazenda, então a gente não faz nenhum tratamento específico para os concursos. E graças a Deus a gente teve alguns sucessos aí, a gente já teve, a gente já foi aqui, uma área do Paraná, a gente já foi campeão brasileiro de produtividade de soja do CESP, com as áreas do Piauí e do Maranhão, a gente já também, principalmente na área do Piauí, a gente já conseguiu alguns troféus importantes, troféus regionais e tudo, né? Então, é um desafio interessante, é um jeito de aprender. Esses concursos ajudam muito a trocar experiência com outros agricultores que participam desses concursos, e se o concurso é bem estruturado, você consegue extrair muitos dados do que as outras pessoas estão fazendo, abre portas também, isso abre muitas portas, como eu já citei antes, a gente gosta muito de trocar experiência, e quando você chega num lugar e consegue apresentar algum prêmio de campeão ou de prêmio de produtividade, isso ajuda muito a iniciar uma conversa e a gente consegue abrir portas e aprender muito mais coisa com relação a isso, né? Mas a gente tem muitos desafios também. No Piauí mesmo a gente tem áreas realmente muito produtivas, mas tem talhões que a gente acabou abrindo de uma forma talvez um pouco acelerada e também não surtiu o efeito que a gente queria. Estamos tentando corrigir, estamos tendo que correr atrás. Então, não é só mar de rosas, tem muito trabalho aí que a gente precisa fazer, ainda tem muito dever de casa. E tem muito agricultor que faz isso muito bem feito, porque tem muitos agricultores muito bons que não participam desse concurso de produtividade, né? Que a gente sabe que às vezes conseguem marcas até muito maiores do que os campeões, às vezes, e tal, né? E não tem tanto interesse em participar, né? Então, a gente realmente tem que aprender muita coisa, tem muita coisa para aprender ainda, mas é interessante. E as certificações também acabaram vindo principalmente na esteira desses programas de governança e qualidade que a gente vem implantando na fazenda, e aí, para você conseguir um certificado internacional que, de repente, ajude um pouquinho na tua comercialização da soja ou uma coisa assim, às vezes não custa mais muita coisa, sabe? Você já está toda a tua estrutura preparada, você está com toda a tua documentação em dia, você está com tudo certinho, né? Então, é só uma consequência de um trabalho que já vem sendo feito de base, né, de bastante tempo, aproveitar um pouco já do que já está sendo feito, basicamente. Bom, muita coisa ainda para conversar, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Queria que você deixasse suas considerações finais, especialmente um recado ao produtor brasileiro nessa questão de gestão de risco que você pontuou bastante aí nas suas falas. Eu acho que um dos pontos que tem pegado muito na agricultura brasileira é a questão de sucessão, e aí tem muito a ver com o patriarca, com, vamos dizer assim, quem está iniciando, quem iniciou o processo todo, né? Então, a esse ponto, ele quebra fazendas, ele desmancha famílias, é um ponto que precisa ser discutido muito, é uma coisa que realmente é muito relevante. E não é só no agro, como eu falei, eu já fiz alguns simpósios aí de administração da empresa familiar, para a gente começar a aprender um pouco melhor, e o problema da fazenda é um problema igual ao de uma empresa, de uma loja, de uma grande fábrica em qualquer outro lugar do mundo, na verdade. Então, são problemas que vão aparecer quando você tem família e empresa meio que se misturando, né? E ele precisa ser tratado de uma forma bem incisiva. Não é difícil, mas é trabalhoso, precisa arejar algumas situações de família. Então, esse é um ponto extremamente importante, sabe? Que eu acho que é crucial para a agricultura brasileira, para que o agricultor brasileiro consiga manter, que todo agricultor quer manter a atividade firme, forte e dentro da família, se for possível, né? Então, é uma visão bastante importante nesse sentido, né? Eu acho que esse é o maior recado. E eu acho que a troca de experiências é fundamental, né? A gente precisa trocar experiências, a gente precisa conversar. Os nossos sucessos, eles vêm só dos sucessos que os outros já tiveram, né? Ou dos erros que os outros cometeram, e a gente aproveita e não comete, e copia muito, a gente copia descaradamente mesmo, dos vizinhos, de quem está fazendo certo e quem está fazendo bem feito.
Esse que é o principal. A gente precisa se visitar mais, a gente precisa conversar mais, a gente precisa realmente trocar bastante experiência, sabe? O Segredo de Quem Faz de hoje fica por aqui. Esse é um conteúdo da revista impressa que a gente trouxe para o YouTube para você conferir. Para se tornar um assinante da revista A Granja, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima!